Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Queridos irmãos em Cristo, é maravilhoso nós olharmos a palavra de Deus e nós vemos as coisas que estão ali reveladas. Hoje nós vamos focalizar nossas atenções para o chamado de Deus. O que é o chamado? Existe uma revelação muito profunda em toda a Escritura. E se Deus não desvendar os nossos olhos para enxergar as coisas que são reveladas em suas páginas, nós somos incapacitados de poder trazer o entendimento correto para a nossa vida própria. Quando Jesus Cristo estava nessa terra, ele orou a Deus uma noite inteira e ele pedia ao Senhor Deus, seu Pai, que desse a revelação de quem ele iria trazer para ser os seus discípulos. Jesus tinha que escolher 12 homens aos quais ele iria ensinar sobre o reino de Deus, e a partir desses 12 homens ele iria então trazer à existência toda essa revelação para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, por 12 horas, Deus, Jesus Cristo, estavam em íntima comunhão durante toda uma noite. Então, se você tem 12 apóstolos e você tem 12 horas, você vai ver que Jesus orou e conversou com o Pai por 1 hora para cada homem que ele escolheu para ser o seu discípulo. E é interessante, e eu quero que os irmãos vejam comigo, que no dia seguinte Jesus então começa a sair e caminhar. Ele está indo. De repente ele vem ao mar da Galileia e encontra ali Pedro, que na época era Simão, juntamente com seus amigos, porque Pedro era um tipo de um empresário, né, da pesca. Então ele tinha aqueles que pescavam com ele, e naquele momento o Senhor vem, olha para Pedro e diz: segue-me. E naquele instante a Bíblia diz que Pedro larga as suas redes e o segue. Agora, aqui é o mistério de um chamado. Nós temos que observar uma coisa. Jesus Cristo disse: eu não faço nada nesta terra que eu não veja meu Pai fazer ou que não ouça do meu Pai. Então eles conversaram, porque é isso que significa oração. Foi um diálogo entre Deus e Jesus Cristo. Ele orou, ele conversou com o seu Pai a noite inteira, e então ele começa agora a sua jornada para fazer o quê? Ele está agora chamando aquelas pessoas. Ele vai agora, vamos dizer, trazê-las para junto de si. Então ele chama um nome: Pedro, ou Simão, segue-me. Mateus, segue-me. Então, cada um desses homens estava nos seus afazeres diários. Eles tinham suas ocupações. Então nós temos que agora ver a conexão entre o Pai e Jesus Cristo e o chamado. Veja, o Pai, Deus, nos chamou. E aqui tem um mistério. Esse chamado divino que não é audível aos nossos olhos físicos,
mas ele vem para o nosso espírito, para o nosso coração. Deus nos chama. E então eles deixaram aquilo que estavam fazendo e seguiram a Jesus Cristo. Muito importante isso. Eu estou dando essa introdução para nós entendermos que nós também fomos chamados. E nesse chamado nós temos o envolvimento do Pai e hoje o Espírito Santo em nosso ser. Para os discípulos, o Pai, Jesus, com o Espírito Santo nele, chamando audivelmente seus discípulos. Mas alguma coisa entra no espírito de uma pessoa e o faz seguir Jesus. Eu paro e eu medito sobre isso e eu fico encantado. Como pode uma pessoa... Pedro não voltou para o barco. Ele não voltou mais para a pesca. Ele sai com Jesus. E eles caminham juntos. E não foi um caminhar de um dia. Foram 3 anos. Onde Mateus, Lucas, o médico, deixa tudo. Vai, segue Jesus. Há um mistério. Então, o propósito dessa revelação é para nos levar à consciência de que o propósito do nosso chamado para Deus é de nos desarraigar deste mundo perverso. Eu vou repetir isso, porque é muito importante que nós possamos entender esta verdade. O chamado de Deus para nós é para sermos desarraigados deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A salvação do crente é fruto de um chamado para ser santo. Isso tem que ser entendido em nosso espírito. Por quê? Porque está implícito. Os que foram chamados segundo a sua vontade. Está implícito. Chamado para fora do mundo, chamados para sermos libertos deste mundo. Então é muito difícil você conseguir entender como que muitos crentes, dizendo-se chamados por Deus, sendo salvos, ainda estão amando as coisas do mundo na intensidade que estão. Por quê? Porque quando o nosso chamado vem, nós deixamos o mundo para seguir a Jesus. Eu não estou dizendo que você tem que deixar o seu emprego, você tem que deixar a sua profissão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós nos desarraigamos do mundo, ou seja, nos desconectamos. Os nossos valores sofrem uma alteração por causa da unção que é gerada dentro do nosso coração pela vinda do Espírito Santo. Por isso, aqueles discípulos deixaram o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Porque a natureza do chamado divino exigia disso deles. Então, mesmo não entendendo o que iria acontecer lá na frente, mesmo não sabendo o que iria ocorrer e como Jesus os usaria lá na frente, eles, por algum mistério, eles simplesmente ouvem aquele chamado e seguem o Senhor Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso. Nós precisamos entender essa verdade. E eu quero que nós agora abríssemos as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 1 e versículo 4, que é o nosso texto básico, ou seja, o nosso texto base. Ele diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo para quê? Para que nós fôssemos resgatados,
fôssemos levados. E a Bíblia diz então no versículo 4 de Gálatas, capítulo 1, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele que veio ao mundo se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Amém? Deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, o Pai. Então veja, o nosso chamado é a voz de Deus, o Pai, em nosso espírito. É uma palavra que precisa de meditação. Nós precisamos entender isso. Gálatas capítulo 1, versículo 4 nos fala disso. Ele se entregou. Veja, Jesus conhecia a vontade de Deus e sabia que para que nós fôssemos desarraigados deste mundo, ele teria que dar sua vida por nós. O sangue que nos purifica de todo pecado precisaria ser derramado para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo dentro de nós e então nós fôssemos então tirados desse mundo. Ou seja, o Espírito Santo ele destrói todas as ligações que temos com o mundo. Por quê? Por causa da concupiscência que habita em nossa carne. Então, essa concupiscência, ela começa a dar lugar ao querer, à vontade de Deus, como diz as Escrituras. É Ele quem opera em vós o querer e o efetuar para a sua glória. Então, nós vemos que a palavra chamado, ela tem um poder maravilhoso. Veja bem, o contexto que nós vivemos neste mundo é um contexto muito difícil. Eu tenho conversado com pessoas e as pessoas dizem o seguinte: eu quero crer, mas eu não consigo. Quando você diz isso, pastor, eu ouço e até entendo, mas eu não consigo crer, eu não consigo sentir. É o contexto de hoje. Porque nascemos, nós nascemos do nascimento carnal, ou seja, deste corpo. Então nós herdamos essa natureza pecaminosa, ela está aqui. E essa natureza pecaminosa está ligada a este mundo perverso. A verdade é esta natureza, este corpo, meu intelecto, ele já recebeu essa contaminação, essa impureza, e por causa disso nós sentimos tudo aquilo que está agora acontecendo ao nosso derredor. Então as concupiscências que atuam em nossos membros atuam contra o mover do Espírito Santo em nossas vidas. A nossa salvação acontece pela purificação do nosso espírito, ou seja, no lugar desta concupiscência, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, imprime sua graça, sua glória. Então, nós vamos sendo transformados de glória em glória, através do sangue de Jesus Cristo. Então, veja bem, quando Deus nos chama, nós começamos uma nova vida com Ele, nós começamos a ser desligados, desarraigados do mundo. Este é o maior mistério do chamado de Deus na nossa vida. Então o mundanismo tem dominado este século e as pessoas que vivem na face da terra, elas estão totalmente envolvidas, enganadas pelas fascinações deste século. Por quê? Por causa da concupiscência dos seus corações. Então é evidente que a revelação bíblica nos mostra que o poder do Evangelho é para nos desarraigar do mundo. Então, não consigo entender como um crente, estando na casa de Deus, diz ser salvo por Deus e está ligado com o mundo. Não combina com a natureza do chamado. Nós fomos chamados para Deus. Assim como os discípulos foram chamados por Jesus
para o apostolado. Nós fomos chamados para uma comunhão íntima com Deus. E esta comunhão íntima com Deus é que revela quem Ele é. E quando a glória de Deus é revelada em nosso espírito, o mundo, a glória do mundo começa a perder seu brilho. Então, nós sabemos, pela palavra de Deus, que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, na sua carta, ele diz assim: vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então, como pessoas podem estar tão envolvidas, inseridas nos rudimentos do mundo e quererem ter uma vida de confiança, uma vida íntima de poder com Deus? Não pode. Por quê? Porque quando nós estamos arraigados no mundo, as nossas sensações, ou seja, os nossos sentidos espirituais amortecem e a nossa carne ela começa a se exaltar. As moções da carne começam a ter lugar. Aí você começa a ver e começa a enxergar coisas e querer coisas, fama, você quer posição, você começa a se envolver com questões de drogas, questões de bebidas, eventos sociais. Então você começa a se envolver sexualmente. Todas estas coisas começam a acontecer. Por quê? Porque o amor do mundo, ou seja, a amizade do mundo, começa a trazer para dentro de você o espírito do mundo. E o espírito do mundo é contrário ao Espírito Santo de Deus. Então, nesse mistério glorioso de um chamado, Deus te chama para Ele e para você ser desarraigados deste século. Isso nos faz entender que todos os que estão arraigados no mundo são inimigos de Deus. E quando Paulo escreveu à igreja de Colossos, ele alertou os fiéis daquela igreja: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, olha só, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Colossenses capítulo 1, 21. O entendimento humano está cego pelo príncipe deste mundo. As obras feitas por aqueles que estão no mundo são contrárias a Deus, meus irmãos, e são por natureza maligna. A própria palavra igreja, do grego, eclesia, significa e expressa em seu significado original o sentido de termos sido chamados para fora deste mundo. Então, significa reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público, para uma assembleia. Assembleia do povo que se reúne em lugar público com o fim de deliberar. Ou seja, uma assembleia que de qualquer ajuntamento ou multidão de homens reunidos para que eles possam deliberar alguma coisa. No sentido cristão, a assembleia de cristãos ou daqueles que na esperança de salvação eterna em Cristo Jesus observam sua palavra e fazem o que Ele pede. O que significa ser chamado de Deus? Fomos chamados para Deus ou para a vida eterna. Não fomos chamados para receber esse Espírito do mundo. Aliás, o Espírito do mundo já está em nós. Fomos chamados para receber o Espírito de vida eterna. Então o significado da palavra chamado é chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar, chamar pelo nome. Então veja, quando Deus nos chama, nós voltamos para Ele, assim como os discípulos ouviram a voz de Jesus. O problema tratado por Paulo na igreja da Galácia era uma transição de alguns que haviam aceitado o Evangelho de Jesus Cristo e agora estavam dando ouvidos a outras coisas ou outro Evangelho, o qual não passava de um engano fatal. Então havia um Evangelho pregado de que os que foram salvos e receberam o Espírito Santo agora deveriam ser circuncidados. O chamado daqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus não obrigava
que eles fossem circuncidados. Então Paulo vem e diz: quem vos fascinou? Ou quem vos enfeitiçou para que vocês tão depressa saíssem do evangelho para o qual vocês foram chamados, dando ouvidos a uma outra verdade, que não é verdade, é uma mentira. Eu quero terminar dizendo o seguinte: o chamado não abre um espaço para que nós agrademos os homens. Não abre, queridos. Para que nós ouçamos qualquer doutrina, qualquer vento de doutrina e sigamos. Paulo afirma que o evangelho por ele anunciado não é segundo o homem, mas vem de uma revelação dada a ele pelo próprio Deus. Então, tudo que nós vemos na palavra de Deus é inspirado por Deus para que você possa cumprir teu chamado, para desarraigar do mundo. E para nós nos desarraigarmos do mundo, nós precisamos nos encher da revelação da palavra de Deus. Todo aquele que é chamado por Deus se afasta do mundo. Torna-se um apóstolo, ou seja, um enviado de Deus aos campos maduros desta terra. Ele se entrega à missão deixada por Jesus. Totalmente. Por quê? Porque ele foi chamado para fora do mundo. Mas agora, segundo a oração de Jesus: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mundo. Então, caminhando neste mundo, indo, fazendo suas coisas, a Bíblia diz: pregue o Evangelho. Ou seja, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado no Evangelho, e batizando e trazendo-os para uma comunhão íntima comigo. Segundo Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, nós fomos chamados para Deus e enviados por Deus para que a mensagem do Evangelho seja expandida. O Evangelho é o poder do chamado divino. E todo aquele que ouve o Evangelho está ouvindo o chamado divino. Então, quando Deus te chama pelo nome, um dia Deus me chamou pelo meu nome: Roberto, vem. E eu fui. Eu recebi a palavra, eu entreguei meu coração, e assim aconteceu com você. Você e eu fomos chamados por Deus para ser desarraigado deste mundo. E para isso, queridos, nós temos que tirar todo o poder dessa concupiscência pecaminosa ligada à tua natureza pecaminosa, repondo com a glória, a presença do Espírito Santo plenamente em nós. Ou seja, essa obra está sendo feita em nós e ela será concluída até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é chamado de Deus. Deus te chamou para a vida eterna, para ser servo, para ser amigo, para ser o testemunho vivo dele nesta terra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esta revelação entra no teu espírito e faça você prosperar de glória em glória, de fé em fé, no teu chamado para Deus. Eu quero orar com você agora. Pai, abre os olhos e o entendimento dessas pessoas. Abre os olhos e o entendimento, Senhor, destas famílias que agora ouvem a Tua voz santa. Que eles entendam, Senhor, a natureza do seu chamado para herdar entre os santos alguma coisa gloriosa, maravilhosa, que o Senhor tem preparado para todos aqueles que, ó Deus, entregam seus corações e são lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Revela isso, Espírito Santo. Revela-nos agora o nosso chamado, para que nós também
como os apóstolos, sejamos enviados por Ti para pregar e anunciar o reino de Deus a toda criatura. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, recebo essa revelação do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que esse chamado divino, Ele faça você uma bênção perante o Pai. Em nome de Jesus. Amém.